Da combinação perigosa entre álcool e direção. Mas, apesar de todo o alerta sobre os riscos, ainda acontece demais. Durante o carnaval, por exemplo, só nas blitzes da Lei Seca aqui na região, 32% dos motoristas abordados estavam alcoolizados. Para explicar como o álcool afeta os reflexos do motorista e como o uso excessivo pode prejudicar o organismo, a gente conversa agora pela internet com o neurocirurgião Wilker Knoner. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e fala com a gente direto de Florianópolis, em Santa Catarina. Você pode participar, viu? O nosso WhatsApp já está aberto para sua pergunta. O número é o 99313-9599. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao RJ. Obrigada pela sua disponibilidade. Imagina, obrigado. É sempre um prazer compartilhar aqui conhecimento e trazer à sociedade e a todos os telespectadores do RJTV informações importantes como essa, que pode, inclusive, impactar na vida de quem está assistindo. Com certeza. A gente começa, então, com um dado de 2021. Mais de 8% das mortes no trânsito foram provocadas por embriaguez ao volante nas rodovias federais brasileiras. É um número que preocupa, né? Como que o senhor avalia esse dado? Então, veja que é uma daquelas causas de morte ou de acidente que são evitáveis, né? A imprudência do motorista, ela não é só quando ele força a ultrapassagem com excesso de segurança, mas também quando ele está com suas vias motoras e cognitivas alteradas por uso de substância como essa. Então, isso acaba impactando também. E infelizmente, às vezes, né, a gente tem, por exemplo, a prevenção do câncer, prevenção de algumas doenças, vacina. A vacina, nesse caso, seria a conscientização de que tomar álcool e pegar a direção acaba tendo desfechos como esse, que são muito tristes, pode não só levar à morte, como pode, na maioria das vezes, tornar a pessoa incapacitada para o trabalho, numa cadeira de rodas, às vezes acamada, né? Doutor, clinicamente falando, como é que o álcool afeta o funcionamento do cérebro? Então, o álcool, uma vez que a gente toma, ele é processado no fígado e ele produz algumas substâncias, então, que entram, eles passam a barreira do sangue, entram no sistema nervoso central e acabam, então, causando algumas alterações, né? A primeira alteração que acontece é a alteração motora. Então, fica tudo mais lento, tudo mais lentificado e sem precisão. É como se a gente tivesse que sair da internet banda larga para voltar para a internet de escada. Então, essa comparação eu sempre faço, né? Quando você está são, está tranquilo, você está na internet banda larga. Quando você bebe, você está na internet de escada. Então, é só você fazer esse comparativo e ver. Você quer dirigir um carro com a internet banda larga ou com a internet de escada? Ou você quer fazer qualquer tipo de ação, operar uma máquina, né? Imagina a segunda situação, você tendo que passar em cima de um prédio, se equilibrando, só que com as suas funções motoras alteradas. A coordenação, né, o efeito do álcool direto no cerebelo, nos neurotransmissores, você perde a coordenação, além de ficar mais lento também. E um outro efeito, né, é na capacidade de tomada de decisão. Afeta muito. Você acaba ficando, vamos dizer, mais corajoso. Isso é uma coisa bem comum, que todo mundo fala de brincadeira, mas acaba mesmo. Você começa a perder um pouco do medo e se arriscando ainda mais, seja lá com a atividade que a gente conhece muito bem, que a pessoa alcoolizada acaba fazendo, né? Entrando, às vezes, em briga, ou ainda tentando uma ultrapassagem, empinando moto, qualquer coisa inapropriada que o álcool, que em outro momento, em outro tipo de situação, ele não teria, né? E uma outra alteração que ele causa é na memória. Todo mundo fala, olha, eu bebi e não lembro o que aconteceu. Na verdade, o efeito do álcool, ele bloqueou que novas conexões, que novos armazenamentos cerebrais acontecessem. Então, não é que você não lembra, é que aquilo que você tentou registrar nem foi registrado, né? Como se você estivesse tentando filmar, gravar, mas não botou o cartão de memória. É exatamente isso que acontece quando a pessoa está alcoolizada, né? Essa na parte aguda, quando ele bebe, e aí, então, esses são os efeitos agudos do álcool.
Olha que coisa, né? A pessoa mesmo dá um apagão, a pessoa não lembra do que aconteceu e realmente é porque nem registrou, na verdade, né? Perde mesmo os reflexos. E qualquer dose de bebida, né, por menor que ela seja, pode fazer com que o motorista perca o reflexo, perca a noção do perigo, porque aí pode aumentar mais a velocidade e até dormir no volante, né, doutor? Exatamente, né? A gente vê, é muito comum você tentar toda hora dosar o quanto, até onde você pode chegar. Você vê, não, mas se eu beber uma tacinha disso, um copinho disso, eu bebi meio copo de cerveja ou de vinho, etc. Toda hora, isso é coisa bem típica do brasileiro. Ele tenta titular, ele tenta dosificar ali, falar, não, mas não tem, né? Ingeriu o álcool, você já está ali, então, exposto a esse efeito, né? Então, ninguém vai beber só um pouco, então... então cheira a perfume, né? Tá? Então isso acontece muito. A pessoa ela tenta toda hora dosar até quando que ela pode. E com isso ela mesma acaba falando, olha, eu estou bem, eu posso dirigir, eu posso fazer tal coisa. E na verdade essa afirmação já é o efeito do álcool, né? O excesso de segurança ou de coragem que vai levar ele a uma imprudência. Doutor, a gente tem várias iniciativas em todo o país, de todos os aspectos, que tentam conscientizar as pessoas sobre essa questão, né? Vou pedir até para colocar imagens aqui, porque a gente tem uma, por exemplo, que é do Detran, que é um simulador de capotamento. O Detran viaja ao longo de todo o estado com essa iniciativa. Essa aí, por exemplo, foi no Sambódromo do Rio de Janeiro durante o último carnaval. E aí as pessoas que querem fazer essa experiência, ó, é realmente um simulador de capotamento para que a pessoa tenha a exata noção do que pode acontecer se ela misturar bebida alcoólica com direção. Como é que iniciativas assim, na sua opinião, podem ajudar nessa conscientização, doutor? Então, você vê que tem medidas que, visualmente, propagandas, que elas impactam mais. Quando você mostra a realidade do que pode acontecer, como esse tipo de propaganda, né, do capotamento, isso acaba impactando mais, você acaba trazendo mais a pessoa mais perto da desgraça que pode acontecer. Eu sempre dou outro exemplo disso, assim, você sempre ouviu alguém, na época, morrer de Covid, até que o seu irmão, a sua mãe, morre de Covid, e aí fica próximo, você fica com aquela realidade mais próxima de você, dizendo, opa, isso pode acontecer comigo. Eu lembro de uma outra iniciativa, de uma propaganda da Europa, que eles faziam, vamos dizer, um pai, uma pessoa acordando dentro do necrotério, e ela olhava para os lados e via os filhos e a família mortas, já congeladas, e aí vinha um flashback do momento antes de todos embarcarem, onde o pai acabou ingerindo bebida alcoólica. Então, assim, tem que impactar mesmo, às vezes é só assim que o ser humano ele consegue funcionar. Não só isso, como também medidas fiscalizatórias intensas e punição também, punições pesadas para que isso não aconteça. Porque se depender da conscientização automática do ser humano, não vai acontecer, não tem a mínima chance de dar certo. Precisa fiscalizar, né? Precisa punir também. Muito bem, conversamos então com o neurocirurgião, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, Wilker Knoner, falando com a gente ali do hospital, né, dando uma brechinha no expediente dele ali para poder dar essa atenção para a gente. Doutor, muito obrigado mais uma vez, bom trabalho aí, uma excelente tarde, até a próxima. Obrigada, doutor. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde. Obrigado.